Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que acontece a primeira morte espiritual que uma pessoa ela não tem visão, que ela só vive perdendo, ou adoecendo, ou endividada, e ela não é convencida do que sente e por que sente. E aí é quando acontece que a Bíblia explica sobre essa primeira morte espiritual, que é quando você é ignorante emocional. Você não entende nem sobre os sentimentos, nem sobre as emoções, e aí você vai vivendo níveis que uma hora você está desanimada, outra hora você está endividada, e você não entende a sua própria visão. E aí você passa por 4 níveis até você chegar a essa primeira morte, que é a morte espiritual, que é até o milagre da matéria. Pode ser que a pessoa ela não busque o avivamento, que Deus não consiga ressuscitar essa pessoa espiritualmente, mesmo depois de Deus ter se mostrado para essa pessoa com um ato de milagre. E ela ignorar o milagre e dizer assim, não, eu acho que eu me enganei, ou eu não entendi o que eu vi. Ignora o milagre de Deus, o que Deus está querendo mostrar, ignora a voz de Deus, porque ela não entende sobre o sentimento e as emoções, e aí ela mata o espiritual. Uma parte da vida dela, ela alimenta apenas a carne. Depois que ela morre espiritualmente, ela já passou pelo nível das 4 fases que eu vou explicar aqui para que você entenda como é executada essa primeira morte. Porque é que uma pessoa, ela passa por várias fases. Então, uma época ela se sente muito desanimada, depois ela percebe que ela vive endividada, depois ela percebe que ela vive sempre doente, ela vive ganhando e perdendo, mas ela não é avivada, ela não entende a razão do que ela vive. E é sobre isso que eu vou explicar para você na prática. Essa primeira morte, para que as pessoas entendam por que é que às vezes ela se desalinha tanto com Deus, que ela não consegue mais equilibrar a área emocional dela e ela só vive entrando em relacionamentos abusivos. Por que isso acontece com algumas pessoas? Então, na fase que a pessoa passa por essas 4 fases, primeiro você passa por uma fase da ingenuidade. Você tem ausência de verdade, você não conhece sobre as verdades e por ser uma pessoa ingênua, você vai quebrando a cara e acreditando nas coisas e de repente você fica entendendo que tem algo errado, que a pessoa sempre mentia, que a pessoa não era aquilo que dizia. Essa é a primeira fase da ingenuidade. Depois dessa fase da ingenuidade, você entra na fase da perspicácia. E o que significa perspicácia? É uma pessoa que é espiritualmente aguda, aguçada. Então ela já sabe quando as pessoas estão mentindo de tanta experiência pela visão, né? Já foi enganada, então ela já viu que foi enganada, que as pessoas são falsas, mentirosas, então ela passa a ser aguçada. O espírito dela fica aguçado ao ponto dela ver muito rápido, perceber a mentira das pessoas, e aí ela se torna uma pessoa perspicácia. No terceiro passo, ela se torna uma pessoa estúpida. E o que significa uma estupidez espiritual? É aquela pessoa que ela passa por essa fase imobilizada. Ela passa por uma fase que ela fica desanimada ao observar que todo mundo que ela convive mente para ela, engana ela, e ela agora vive perdendo financeiramente na mão das pessoas. Ela vai se sentindo sugada pelas pessoas ao ter essa visão. Então você passa por essa fase da estagnação emocional. Você não tem mais reação. Você fica só observando as pessoas me enganando, entende? E você não reage mais. Para poder você chegar essa primeira morte, você passa por todas essas fases. Na quarta fase, você já percebe tudo isso e já passou a mudar. Você não é mais ingênua, você não é mais perspicácia, você já aprendeu, já ficou aguçada. Você não quer mais ser estagnada, você quer mudar, porque você já se cansou
de observar que as pessoas lhe enganam. E agora você não vai perceber, na maioria das vezes, quando uma pessoa ela entra nesse nível da primeira morte espiritual, você entra no nível da pessoa que é canalha. Uma pessoa não se torna canalha do nada. Uma pessoa que ela se tornou canalha, ela nem sabe às vezes o que é ser um canalha. Mas ela já passou por várias decepções, já sofreu na mão de pais, na mão de relacionamento, já foi muito traída, muito enganada. E aí ela já viveu esses 3 níveis na emoção. E aí ela ignorou, a ignorância emocional é você não buscar conhecimento do que sente e a razão do que sente. E aí a maioria, não são todas as pessoas, mas a maioria ela entra nesse nível da canalice. E o que significa a canalice? Para que você entenda, é aquela pessoa que ela já sabe, ela já diz que sabe aquilo que ela está fazendo. Ela já sabe que está mentindo, ela já sabe que é falsa, ela já sabe que está enganando todo mundo. Então, ela planeja o que vai falar, com quem vai lidar, para tirar benefício e vantagem de algumas pessoas. Então, porque já sofreu, a pessoa passou por todos esses níveis de vida, já sofreu, já perdeu, já quebrou a cara, já se desiludiu. Então ela dá uma de louca para sobreviver no mundo. Quando você vê alguém dizendo que sabe tudo sem buscar a Deus, na verdade ele não sabe nada. Ele está acumulando conhecimento. Então às vezes você vê alguém dizer assim, até Davi deu um de louco na Bíblia, né? Mas eu vou explicar para você qual é a razão por que foi que Davi deu um de louco. Davi não deu um de louco sem uma verdadeira instrução do Espírito Santo para ele. Ele teve uma verdadeira boa razão para fingir de louco, para se proteger, com uma alta sabedoria divina, que Deus estava explicando a ele que aquilo não era bom para ele. Então, para se sair da situação, Davi fingiu uma loucura para se proteger. Que é sobre isso que eu vou contar para você. Uma pessoa que ela se torna canalha, as pessoas já, às vezes, têm a visão, quem tá de fora, que aquela pessoa ela é muito mentirosa, muito fingida, mas geralmente o próprio canalha, ele mente, sabe que tá mentindo, e sabe que tá omitindo, e sabe que tá se aproveitando das pessoas, muitas vezes ele não sabe que ele é assim. Ele não tem a visão que ele é assim. Ele já vem de lá disfuncional, de sofrimento, de carência, de abandono. E aí, um canalha, que ele pega uma pessoa que ela é ingênua, a ingênua vai sofrer muito até ela se avivar e perceber que está sendo enganada por aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela mente, engana e está distorcendo tudo, e o outro passa por essa fase da estagnação. Ela não sabe mais o que fazer, ela já percebeu tudo. Eu vou lhe dar um exemplo para que você entenda a respeito desse assunto que eu estou falando para você aqui, que é essa primeira morte espiritual que a Bíblia fala, que é uma ignorância emocional. E tem pessoas que não entendem sobre isso. Quer dizer, o que significa ignorar as emoções, ignorar os sentimentos? Porque tem pessoas que acreditam que já sabe aquilo que não sabe. E por ela achar que já sabe, ela não busca saber. E aí é por isso que acontece essa primeira morte. Eu vou explicar para você numa história para que você entenda esse fato que eu estou explicando aqui para você. Uma época eu conheci uma colega que ela sofreu muito na mão dos pais, entrou num relacionamento abusivo, sofria muito na mão do marido, até ela decidir não ser mais casada. E na primeira relação que ela teve na vida, ela morava de aluguel e vivia de negócio como eu, era uma mulher desenrolada, negociava. E ela se envolveu com um homem que toda vez que ela alugava uma casa, imobiliava a casa, esse homem se envolvia com ela, né? Se aproximava dela, ia pra praia, ia pra show, pra todo lugar, e ela era uma mulher aparentemente equilibrada financeiramente, né? Mesmo morando de aluguel, mas era uma mulher que trabalhava para si mesma, desenrolada, e aí ela tinha esse relacionamento.
E aí eu observei que algumas vezes ela se envolvia com esse homem que, de repente, ela estava bem financeiramente, e quando ela se envolvia com esse homem, a vida dela ficava estagnada. Daqui a pouco ela não estava mais tendo aquelas condições que ela tinha antes. E aí, da casa bem mobiliada, daqui a pouco, quando você começava a observar, ela morava numa casa boa, alugada. Ela agora passava a morar numa casa mais simples, para o aluguel ser mais barato. Daqui a pouco ela estava vendendo aquela telona que ela tinha, né, para pagar o aluguel. E eu ficava analisando aquela vida dela e aquele homem se afastava dela. E aí eu via que ela me procurava mais, né? Vamos almoçar, venha pra cá. E eu observava, cadê seu namorado? E não era bem um namoro, era um lance. E aí por 4, 5 vezes que isso aconteceu, um dia eu olhei pra ela e disse, você já observou que toda vez que você tá equilibrada, numa casa boa, com garagem, mobiliada, esse homem se aproxima de você? Eu falei pra ela, né? E ela disse, já observei. E quando você se aperta financeiramente, esse homem se afasta. Você já percebeu isso? E ela disse, já percebi. E ali eu percebi aquele sofrimento dela oculto. Ela ficava calada, né? Quando ela estava equilibrada, esse homem se aproximava, chamava ela para praia. Ela rachava as contas com ele para praia. Ia para show com ele bancava tudo do show, litro de uísque, ingresso do show, mas ele não assumia ela em nada. Ela quem se bancava, né? Tinha moto, tinha a casa dela alugada, toda mobiliada, e de repente quando ele entrava na vida dela, a vida dela bagunçava. E ela passava a não ter o foco mais no trabalho e ficava feliz emocionalmente, feliz na área do amor com aquele homem. Daqui a pouco, quando ela observava, a área financeira dela começava a desequilibrar. E por desequilibrar a área financeira, ela está vivendo aparentemente bem na área emocional. Daqui a pouco ela começava a vender o que tinha para manter aquele padrão de vida. Daqui a pouco estava vendendo o que tinha para manter o comércio, para se estabelecer financeiramente, e o homem não tinha mais tempo para ela. Era assim que eu observava. Cadê seu namorado? Tá trabalhando. Ele realmente trabalhava, né? Era um bom pedreiro, viajava. E ela dizia, ele não tem tempo. Tá em Maceió, tá viajando, tá trabalhando. E ela dava aquela caída. E nesse meio termo, ela começou a perceber que às vezes ele estava mentindo. Não era verdade, ele não estava trabalhando. Quer dizer, ele se aproximava dela, sugava ela financeiramente, desopilava com ela, viajava com ela, ia para show, para tudo, mas não tinha compromisso nenhum com ela. Então, quando ele observava que tinha que manter, dormia na casa dela algumas vezes, né? Tinha aquele relacionamento que não era fixo. De repente, quando ele percebia que ela estava ficando desequilibrada financeiramente ou muito apegada a ele sumia, ele fugia. E por 4 ou 5 vezes eu observando isso, um dia eu perguntei se ela não estava percebendo. E ela disse que estava percebendo, mas que ela não conseguia sair da situação porque ela era muito apaixonada por ele. Foi o que ela me falou. E aí é nesse nível que eu tô querendo que você entenda da canalice que uma pessoa vive quando ela é morta espiritualmente, que ela se submete a essa situação por não saber a razão. Pela pessoa ser carente e ausente de conhecimento, muitas mulheres, elas se submetem nessa situação, né? O homem não diz bem o que é, se é namoro, se é noivado, se tá conhecendo, ela vai deixando o homem entrar na vida dela, sugar ela financeiramente, não firma compromisso nenhum. E quando ela se desestabiliza financeiramente, o homem não tá mais. Cadê o homem? Ela não sabe mais. O homem dá uma desculpa, tô trabalhando, tô viajando. Depois aparece para ver como é que tá a situação. Se dá para ele pousar ali mais um tempo, ele se aproxima novamente. Se não, né,
Ele mata o desejo da carne dele e se ausenta mais uma vez. E ela fica ali, por ser carente, por viver no tempo da ingenuidade. Depois que a pessoa passa por esse tempo da ingenuidade, que existe, eu estou lhe dando só um exemplo do que é a fase da ingenuidade, né? Depois vem a fase da perspicácia. Ela já aprendeu que a pessoa mente. Ela já aprendeu sobre a falsidade, já aprendeu sobre o engano. Então, na terceira fase, a pessoa está na estagnação. Entende? Então, ela não sabe mais como reagir a essa situação. Por isso, eu estou lhe explicando que ela disse que observava essa situação. Ela já tinha observado, mas ela estava na fase o quê? Imóvel, imobilizada, sem reação. Por ser uma pessoa, além de carente, ausente, né? Se deixava ser movida pelas emoções e aí vai só acumulando todos os erros. Quando a pessoa se anima, o que é que ela vai fazer? Ela vai cair nesse nível, que é o nível da canalice. Eu não aceito mais que façam isso comigo. Então a pessoa entra no estágio da eloquência. É uma pessoa que se diz saber tudo, então ela fica numa fase, tipo numa estupidez da eloquência. É como se a pessoa soubesse sem saber o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque não tem rotina de orar, não conhece Deus, não conhece Bíblia, não sabe os limites emocionais, o que sente, o que eu me permito viver ou não. Ela não se conhece. Por isso a Bíblia diz que meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Entende? Então por ela não se conhecer, quando ela vem reagir à situação, quando é que isso acontece? Quanto mais cedo uma pessoa ela começou a ter a vida dela sexual ativa, quanto mais cedo a pessoa passa, ela entra nesse nível da canalice. Quer dizer, a pessoa já aprendeu a mentir, a fingir, a ser falso, a tudo, e agora ela já percebeu o que sente e o que não sente. Então ela já sabe que não ama. Ela já sabe quando alguém está mentindo, quando alguém está fingindo. Então ela se submete a estar no relacionamento por carência afetiva. Mas ela não sabe mais reagir. E na maioria das vezes, quando essas pessoas elas reagem, ela entra nesse estágio que é da canalice. Eu já sei que as pessoas são mentirosas, eu já sei que as pessoas se aproveitam de mim, eu já observei que as pessoas me sugam, mentem para mim, então eu não sei mais o que fazer, eu passei por todos esses níveis, eu estagnei e agora eu vou ficar canalha também. É mais ou menos isso que Deus explica na Bíblia. Quer dizer, eu reajo, mas não para um bem, porque eu não busquei conhecimento, entende o que Deus explica? Então eu me torno uma pessoa que é estúpida, eloquente. Ela sabe, ela tem a fala muito boa, ela diz que sabe tudo, mas sem entendimento, só com conhecimento. Então o que é que ela vai fazer? Agora vai cometer todos esses delitos, todos esses erros, como coisa boa, porque ela não tem conhecimento entre o bem e o mal. E aí Deus explica na Bíblia, não ignore, não seja ignorante. Então toda pessoa que ela ignora, ela subestima o seu inimigo, ela se torna igual ao seu inimigo e ela desconhece sobre as coisas. Ela desconhece sobre as coisas espirituais. Então, aquilo que ela criticou, aquilo que ela falou, aquilo que ela julgou, naturalmente uma pessoa que ela está morta espiritual, ela vai praticar como algo bom. Mesmo alguém dizendo, ela não está mais acreditando, ela não quer mais ouvir, ela não quer mudar, ela já aprendeu que todo mundo é assim, todo mundo se aproveita de mim, todo mundo mente, todo mundo me engana, todo mundo me suga, todo mundo tira proveito de mim, então ela se revolta.
Entende o que Deus explica na Bíblia? E pela revolta acontecer emocional dentro de uma pessoa, o coração está totalmente corrompido e ela vai entrar nesse nível da canalice. Quer dizer, tudo aquilo que eu observei, que eu critiquei, que eu julguei, que eu falei, agora eu estou praticando e achando bom e eu não tenho a visão do que eu estou praticando. Porque eu não sei das consequências das coisas que eu pratico. Porque eu vejo, aprendo, mas não entendo. Entende o que Deus está explicando? Então, quando você ouve dizer que Davi, ele fingiu uma loucura, eu vou explicar para você por que foi que Davi fingiu uma loucura. Né? Que Davi, ele se escondeu na caverna de Adulão, para que você entenda que uma pessoa que ela vive desgostosa, na maioria das vezes, ela vai viver endividada. Ou ela vai viver estagnada. Ou ela vai viver de ilusão, ela vai se agarrar em algum tipo de ilusão para sobreviver emocionalmente. E Deus explica isso. E eu vou explicar para você por que foi que Davi ele fingiu uma loucura. Que muita gente até usa isso como benefício próprio, sem querer saber o conhecimento. Então, em 1 Samuel 22:1, Deus explica que então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez de capitão deles. Davi se fez de capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas. E disse o rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Então, por que foi que Davi, ele se escondeu na caverna de Adulão, fingiu de louco, para salvar a própria pele? Porque Saul já tinha tentado matar Davi por várias vezes. E quando Deus ele deu essa estratégia para Davi, disse: Davi, saia daí, se esconda, fuja, porque Saul já não estava mais conseguindo lidar com Davi, já tinha tentado matar Davi por mais de 10 vezes. Então Deus deu essa estratégia para Davi se esconder. Quando Davi chegou na cidade vizinha, que ele foi para se esconder, ele ainda não tinha chegado na caverna, né? A caverna já foi o último passo de Davi. Ele não podia voltar para casa dele, porque todo o batalhão que Davi tinha treinado sabia encontrar Davi. Então Davi foi para um lugar desconhecido. Quando Davi chegou naquele lugar desconhecido, alguém conheceu Davi. E quando alguém conheceu Davi, disse: você não é Davi? Você é genro do rei. Todas as pessoas na sua cidade cantam uma canção com o seu nome. Davi matou, Saul matou milhares, Davi centenas de milhares. E aí Davi, ele se animou quando ele foi reconhecido naquela cidade. Davi se animou, ficou feliz. Nossa, o pessoal me conhece aqui nesse lugar tão longe que eu vim me esconder. E aí Deus disse para ele que aquilo não era bom para ele. Olha o poder que tem uma pessoa que tem comunhão com o Espírito e ela sabe, ela não é eloquente, ela não vive de aparência e ela não infla o seu ego com as aparências e com as coisas boas que pode prejudicar a ele a qualquer momento. Então, quando Deus disse para Davi: isso não é bom para você, Davi. Esse homem lhe reconheceu aqui, mas isso não é bom para você. Aí Davi fingiu-se de louco para se proteger. Por qual motivo? Porque ele pensou: esse rei, quando ele souber, ele já sabe que eu matei mais do que o rei que é meu genro, quer me matar. Quando esse rei descobrir que o meu genro, que é rei, tá querendo me matar, quem vai me matar é ele, com medo de mim. Então, o que foi que ele planejou? Quando Deus disse que aquilo não era bom para ele, e ele estava animado, Davi estava animado.
Então ele disse, então vou fingir de louco. E aí Davi começou a babar, começou a espumar, a falar que nem um louco. Quando o rei viu, disse, que é isso? Vocês trouxeram aqui para o meu palácio um louco? Baixa, tira esse homem daqui, eu não quero esse homem aqui. Porque o rei pensou que Davi era louco. Mas Davi estava fingindo uma loucura, porque Deus tinha dito para ele que ele ser reconhecido ali como genro do rei. Davi, conhecido, que já matou centenas de milhares. Pois é, se já matou mais do que o rei quer matar, peça boa ele não é. Ele ia morrer ali na mão daquele rei. Então ele fingiu uma loucura e a partir daquela aparência de loucura, ele teve como escapar daquele lugar sem ser conhecido, né? Para as pessoas dizer, não, ele passou por aqui. Então deu dito pelo não dito, ele foi para a caverna de Adulão para se proteger. E ali, na caverna de Adulão, ele conheceu pessoas que viviam desanimadas, endividadas, e ali ele predominou. Ali ninguém sabia quem era Davi e ele esperou até a morte de Saul acontecer e ele poder retornar para sua cidade. Então, por que é que eu estou lhe contando isso? Para que você entenda que toda pessoa que vive apenas pela visão, ela não tem revelação de Deus, ela vai acumulando conhecimento, experiência, ela vai julgando, criticando, dizendo que sabe aquilo que não sabe. E aí o que é que acontece na maioria das vezes? Ele vai praticar tudo aquilo que ele fala que é mal. É mal, mas eu pratico. É ruim, mas eu faço. Porque antes, quando eu não era ingênua, eu só me ferrei na mão das pessoas. Quando eu era uma fase que eu passei de ingenuidade, todo mundo me fez de bobo, mentiu pra mim, me sugou, me subordinou, me enganou. Então, na fase da perspicácia, agora o meu espírito tá agudo. Agora eu sei quando as pessoas estão mentindo, estão fingindo. Eu passo por essa fase. Na terceira fase da estagnação, eu já não reajo mais. Por isso eu lhe contei esse caso dessa moça. Ela percebeu que o homem era assim, mas ela não reagia mais. Ela já sabia que aquele homem mas ela era apaixonada, gostava da relação com aquele homem. E aí ela foi percebendo que o homem só se aproximava quando ela tinha condições, quando ela estava estruturada. Quando ela estava numa casa boa, né, na sua moto boa, trabalhando, andando bem vestido. Então aquele homem se aproximava. Ela, por ser carente e ausente de conhecimento, ia curtir nas praias, nos shows, rachava até uma conta de gasolina de carro para ir para as praias. Ali ela tirava o foco do trabalho, aparentemente ela estava feliz. Quando o homem percebia que agora ele ia ter que chegar junto, suprir ela de alguma maneira, financeiramente, ele começava a perceber que a condição dela não era tanta, então agora ele voltava, agora eu vou viajar, vou trabalhar, vou para tal lugar, e ela ficava sem entender. No começo ela via que era o trabalho, depois ela observou que não era mais o trabalho, até o ponto dela perceber que ele mentia, porque depois ela percebeu que ele não só tinha só ela, e ela ali foi se deixando ser enveredada por essa situação, e depois quando ela disse basta, não aceito mais, não quero mais, né? Agora ela vai procurar um estilo novo de vida para viver. Ela tá com toda aquela carga, toda aquela espiritualidade negativa, toda aquela mentira como experiência, uma pessoa carregada de traumas, de feridas, já passou por experiência na mão do primeiro marido, sofreu, entrou num relacionamento desse, sofreu, perdeu financeiramente. Como é que você acha que essa pessoa vai reagir agora? Agora é ela que vai fazer. Entende o que Deus explica? Então ela vai se tornar canalha também. Então ela sabe que mentir é ruim, mas ela vai mentir. Ela não sabe as consequências da visão dela, porque ela não entende mais nada pela visão. Ela só quer ter razão das experiências que ela pegou. Então, quando é que essa pessoa vai se dar bem mais na vida? Emocionalmente. Ela só vai cair em traumas, em relacionamentos abusivos, em pessoas mentirosas, em pessoas que enganam, porque ela é ferida. Entende o que Deus está explicando? Então, eu estou contando para você a história de Davi para que você entenda que Davi não mentiu. Davi não deu um de louco
por nada. Davi deu para se proteger. Existe uma diferença muito grande quando uma pessoa ela mente com uma instrução divina para se proteger, para sair de uma situação já influenciada pelo Espírito Santo. Se esconda Davi, fuja Davi, e ali quando ele ouviu palavras boas, que parecia ser palavras boas aos olhos dele, a Bíblia diz isso. Aos olhos de Davi isso parecia ser bom e ele se animou. Quer dizer, mas quando Deus disse, isso não é bom, Davi, para você. Quando Deus começou a soprar para ele que isso podia ter uma consequência, que as histórias vão vazar, que as coisas vão ter consequência, agora ele ia se sentir perturbado ali naquele lugar. E agora ele ia ter que fugir daquelas pessoas que ia dizer, eu sei onde ele está. Então, para tirar de tempo a situação, ele fingiu uma loucura. Quer dizer, então não é esse Davi que eu conheci lá, que era genro do rei. Eu me enganei pelas aparências, porque ele fingiu de louco para poder sair daquele lugar, para ficar seguro. As pessoas não diziam, eu conheço, quem é esse daqui? O exército estava procurando Davi para matar. A mando de Saul, do rei. Então, quando uma pessoa ela adquire muita experiência, falsidade, mentira, engano pela visão, ela vai piorando as transgressões, alimentando as iniquidades dela de fora para dentro, e aí ela chega nessa morte espiritual, que ela não quer mais saber. Ela não quer que ninguém diga que ela mente, que ela engana, que a falsidade é errado, porque na visão dela nada está errado. Ela não é mais convencida pela visão. Então ela já passou todos esses níveis e passou por essa estagnação e agora ela aprendeu a sobreviver com essa visão. Com esse tipo de visão, que eu posso tudo, que nada está errado, que o certo sou eu, que eu tenho que sobreviver assim. Então se torna uma pessoa fria, calculista, mentirosa. Então se torna essa pessoa canalha, porque ela não quer se arrepender de nada. Ela não quer ouvir onde é os erros dela. Então o que é que vai acontecer? Agora ela vai passar pelo nível que ela vai viver a vida toda só se vitimizando para dar razão ao próprio sentimento, ao próprio comportamento, mas ela não vê como mudar. Porque ela passou por todos esses níveis, essas batalhas espirituais. Vivia ganhando e perdendo, vivia em relacionamentos ruins, já foi maltratada na casa, já foi traída por alguém, já foi abandonada por alguém. Então agora quando ela viu que a pessoa era mentirosa, sugadeira, preguiçosa, só se aproximava de mim com interesse, me sugando. E agora como é que eu vou sobreviver nessa situação? Como é que eu vou sobreviver nessa situação? Então Deus explica a razão. Então quando é que uma pessoa se torna ignorante aparentemente, emocionalmente? Tem pessoas que não sabem o que é a ignorância emocional. É aquela pessoa que ignora porque pensa que já sabe. Ela acha que já sabe. Entende? Então ela vai aprendendo de fora para dentro, vai alimentando as coisas ruins, vai se tornando uma pessoa canalha. O que é uma pessoa canalha? Aquela que diz que sabe o que está fazendo. Ela sabe que está errado, mas ela está fazendo. Por quê? Porque ela não sabe que tem consequências. Entende? Que essas pessoas que chegam ao primeiro nível espiritual, da morte espiritual, ela não sabe o que está fazendo. Por isso a Bíblia diz aí que Davi foi para a caverna de Adulão e lá ele encontrou mais de 400 homens desenganado, desgostoso de espírito, é o que eu li para você, e endividado. Uma pessoa quando ela faz dívidas desnecessárias, ela vive uma carência, uma ausência de conhecimento. Então ela vai buscando, ela é mais vaidosa, ela vive comprando. E ela quando a fé tá toda endividada, tá desgostosa, vive mentindo para tapar um buraco, pegando dinheiro com a agiota para pagar outra agiota. Então ela não sabe as consequências de nada, é aonde chega essa primeira morte. Entende o que Deus está explicando? Então quer dizer, mesmo que Deus se apresente, traga uma cura e uma ajuda, se a pessoa não busca conhecimento para saber que ela errou, ela está apenas justificando. A pessoa vai viver a vida toda justificando. E como Deus vai consertar
Uma pessoa que ela tá a vida toda só justificando. Justifica a dívida, justifica o abandono, justifica as mentiras, mas não tem discernimento nenhum. Ela não tem discernimento entre o bem e o mal. Então, a maioria adquire o medo e adquire a mentira como algo bom, como algo necessário, e quer Deus para que Deus venha resolver os problemas, mas ele não vê onde ele errou. Por que errou? Entende o que Deus está explicando? Então, quando alguém ouve dizer assim, mas até Davi fingiu de louco. Na hora da necessidade, Davi fingiu de louco. Davi não fingiu de louco para sugar as pessoas, para tirar proveito das pessoas, não. Davi fingiu de louco porque Deus explicou que aquele bom ânimo que ele estava sentindo, que agora ele estava bem animado ao ser reconhecido em outro lugar, como genro do rei, como quem matou mais pessoas do que o próprio rei, que ele era bom no que fazia, ele era bom ao ponto que treinou. Davi não sabia por que é que ele estava sendo perseguido. Davi não sabia. Por que Saul queria matar Davi? Davi ficou sem entender. Deus disse que eu era bom, que eu ia crescer na vida, e agora eu estou sendo perseguido. Eu só fiz o bem, eu só ajudei o rei. Eu só servi, eu matei Golias, um homem que atormentava todo mundo. Eu só fiz o bem, agora o rei quer me matar. Perdeu a mulher, perdeu o exército que ele mesmo treinou. Então, quando ele começou a orar, que Deus mandou ele fugir, Deus falava com Davi, dava estratégias a Davi, porque Deus sabia como se movimentava o emocional das pessoas quando ela carrega mentira, quando ela carrega inveja, quando ela vive competindo, quando ela está o tempo todo justificando seu próprio comportamento. E aí, se ela não se arrepende, ela só vai de ladeira abaixo. Ela só vai perder. Porque não tem como Deus refazer a vida de uma pessoa que ela já viu que vive endividada, já viu que é carente, já viu que falta, mas ela não busca a razão dos próprios erros. Entende o que é que Deus explica? Então, por isso acontece essa primeira morte, que é a primeira morte espiritual. A Bíblia fala de 3 mortes: a morte espiritual, a morte do corpo e a morte eterna. E muita gente está vivendo essa primeira morte por ignorar toda a visão dela. Tudo que ela sente, a carência, a ausência. Então, quando uma pessoa se torna canalha, ela sabe que ela tá mentindo. Ela sabe que não tem amor pelo outro, ela sabe que finge, que mente, mas ela agora tá vivendo aquele suborno do coração. Ele não reage mais, ele tá estagnado. E quando uma pessoa vive estagnada, ela vive porque ela não sabe mais reagir, ela não sabe mais se posicionar. Quer dizer, essa moça, quando ela veio sair desse relacionamento que eu contei aqui pra você, ela passou a fazer tudo que o homem fez com ela passou a fazer, agora ela passou a fazer. Ela passou a mentir, ela passou a fingir, ela passou a sugar os homens, a se aproveitar dos homens. Ela se tornou aquela mesma pessoa que ela mesmo sofreu, que ela mesmo criticou, que ela tudo que ela passou, agora era ela que estava fazendo. Entende o que Deus explica? Então, a ignorância emocional não é eu ser bravo. Uma pessoa, quando ela é ignorante, não é porque ela é brava, é porque ela ignora a própria visão. Ela não sabe a razão do que ela está vendo. Ela está vivendo, não, ela está sobrevivendo. E por ela ignorar, ela achar que já sabe, por ela viver de fora para dentro, achando que está aprendendo, ela está se prejudicando, porque ela não tem envolvimento espiritual, rotina de buscar a Deus. E a maioria das pessoas, ela tem a rotina, ela ora, mas ela não quer saber o que a Bíblia diz. Ela não pede para Deus mudar a ela. Meu Deus, eu sei que eu minto, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu quero que o Senhor me mude. Não. Ele quer orar para que Deus traga uma pessoa boa, para que Deus mude a outra pessoa, porque eu quebro a cara em relacionamento, porque eu sofro, porque eu isso, porque eu aquilo. Ele está se vitimizando a vida toda. E é por isso que muita gente ela não vai ter comunhão com o Espírito. Ela pode viver 10, 20 anos buscando a Deus.
ela não sabe a razão do que ela está vendo mais. Ela naturaliza o que sente, naturaliza o que não sente, naturaliza a mentira e ela se torna uma pessoa canalha. É uma pessoa que diz que sabe aquilo que está fazendo, mas ela não sabe a consequência do que está fazendo. E aí você entende por que é que Deus ele deu essa estratégia a Davi. Porque aparentemente Davi achava que sabia o que estava fazendo. Mas quando Deus disse, não se anime, Davi. Esse seu bom ânimo não é bom para você. Porque quando esse rei dessa cidade souber que o rei, que é seu genro, quer lhe matar, vai ser ele que vai querer lhe matar. Então Davi teve uma nova estratégia, fingir de louco para conseguir refúgio em algum lugar desconhecido. E onde era esse lugar desconhecido? Um lugar de 400 homens que vivia desanimado, endividado, encurralado, para poder sobreviver. E aí você entende por que que as pessoas elas ficam endividadas? Por que é que as pessoas entram nesse tipo de relacionamento? Que ela sabe que a pessoa é mentirosa, é sugadora, só se aproxima de mim para me sugar financeiramente, mas ela não me ama, ela está mentindo e a pessoa passa por esse nível de estagnação. Porque ela não reage, porque ela não sabe mais se impor. E quando ela disser que sabe, ela vai fazer exatamente aquilo que ela critica que o outro faz. Agora é ela que vai fazer. E ninguém vai conseguir avivar essa pessoa porque ela não quer ouvir. Porque ela aprendeu tudo pela visão. Então, se todo mundo pode, eu também posso. Se todo mundo mentiu, eu também vou mentir. Se todo mundo se aproveita de mim, eu também vou me aproveitar das pessoas. E aí você entende por que é que nasce essa primeira morte. Que são pessoas que ficam com raiva de saber alguma coisa da Bíblia, que são pessoas que não crêem na Bíblia, que não quer ouvir nada sobre Deus, que quando ouve fica com raiva de Deus, que está sofrendo abandono, uma carência, já sofreu com os pais, sofreu abandono, está num relacionamento estagnado, que não tem sentimento nenhum, mas ele está apenas sugando o outro, vivendo de aparência. Então Deus explica que viver de aparência não é bom. Então vai nascer o quê? Essa primeira morte. Entende o que Deus está explicando? Então para essa pessoa ser avivada espiritualmente, ela vai ter que buscar arrependimento, buscar o reconhecimento dos próprios erros. Não é buscar coach, buscar se animar e não se arrepender. Vai continuar na mesma estagnação. Vai ter bom ânimo, mas esse bom ânimo é tão raso, é tão aparentemente, que quando ela der fé, ela está vivendo outro nível de problema. Geralmente problema na saúde, problema financeiro, porque ignorou toda a visão e não buscou entendimento da razão. Entende o que Deus está explicando? Que nem tudo aquilo que parece é bom como a gente pensa que é. Quer dizer, para Davi ele estava só obedecendo a Deus. Então ele foi bem acolhido naquela cidade. E se eu fui bem acolhido, o homem até me reconheceu que eu sou bom no que faço. Que até o homem disse assim para Davi, todas as pessoas na sua cidade cantam uma canção que Saul matou milhares e você dezenas de milhares, ele se animou. Nossa, aqui eu sou reconhecido. Aqui as pessoas sabem me dar valor. Quando Deus falou com ele, disse, isso não é bom para você, Davi. Se você continuar aí você morre também. Ó, e agora para eu sair? Deus é muito bom. Deus é o Deus que fala a verdade em qualquer situação, mas para aqueles que querem ouvir. Então quem está morto espiritual, ele não quer ouvir. Porque ele não quer mudança. Você entendeu a lógica da história? A pessoa não quer mudança, ela quer estagnação. Mas aqui eu estou seguro. Você está entendendo a história de Davi? Se Davi não ouvisse a Deus, Deus, eu já perdi tudo. Perdi minha mulher, perdi o exército que eu treinei, querem me matar. Agora o Senhor quer dizer que aqui está ruim? Então não é todos que querem ouvir a Deus. Entende? Porque não é todos que querem perder. Não é todos que querem mudar. Quer ficar na estagnação. Então, se Davi continuasse ali, não ia se passar um ano que ele ia ver os mesmos problemas que estavam acontecendo lá acontecer com ele aqui.
nessa nova cidade que ele estava. Entende o que você está entendendo com a explicação de Deus? Então, Davi, por ser obediente e crer em Deus a vida toda, que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda adolescente, ele disse, se aqui não está bom para mim, como é que eu vou sair daqui sem deixar rastros? Vou fingir de louco. Então ele fingiu demência, passou a babar, falar coisa por falar, para todos dizer ao rei, que esse aí não é Davi não, esse é um louco. Quando o rei percebeu, tira esse homem daqui, vocês são loucos, trazer um louco aqui para dentro do meu palácio? Esse homem é um louco. Então Davi saiu dali sem deixar rastros. Entende o que Deus está explicando? Então tem pessoas que ela não é avivada por Deus, ela busca Deus, mas tão raso que ela não rumina para dizer, eu estou vivendo esse nível de vida porque eu fingi amor, porque eu fingi condições financeiras, porque eu entrei no relacionamento fingindo interesse financeiro. Tem pessoas que não assumem os seus próprios erros. Não transgrediu todos os níveis, Deus não arrancou as iniquidades, porque não é uma pessoa que quer verdade, ela busca Deus com segundas intenções, com interesse, igual ela faz com as pessoas na terra, ela faz com Deus. E aí Deus não arranca as iniquidades, e ela fica um pé na igreja, um pé no mundo, cometendo os mesmos erros, ou rezando, orando e cometendo os mesmos erros, e se vitimizando que ela nunca fez nada com ninguém, que tudo que ela mente e finge é para o bem próprio. Se eu minto para mim, se eu minto para mim mesmo, não é errado. É assim que as pessoas pensam. Se eu finjo para mim, isso não está errado. Eu não preciso ouvir a Deus. Então essas pessoas, ela crê na mentira. Ela crê no medo, porque todo mentiroso ele é medroso. E ele vive estagnado por ele não ter estratégias de Deus. Para onde é que eu vou agora? Então, quem não tem estratégias de Deus, geralmente ele não tem porque ele não quer perder. Entende o que Deus explica? Ele não quer mudança. E se ele não quer mudança, ele não vai ouvir a Deus. Por que ele vai ouvir a Deus se ele quer continuar do mesmo jeito que ele é? Então, ele vai viver esses níveis. Desanimado, viver depressivo, viver ansioso, viver estagnado, viver se vitimizando, viver murmurando, viver endividado, viver de aparência. Então a vida para essas pessoas são um fardo por isso, porque ela não enfrenta os dilemas que ela mesma entrou. Entende o que Deus explica? E se ela não enfrenta, mesmo ela recuando de algum relacionamento, ela muito bem parou agora, não compra mais fiado. Ela não compra mais, mas os pregos que ela já deu na vida das pessoas, ela se arrependeu? Ela conseguiu pagar? Não conseguiu pagar, não se arrependeu. Vai ficar estagnada. Entende o que Deus está explicando? Porque se a pessoa não reconhece, como ela vai mudar? Se ela não reconhece, ela vai justificar, vai continuar no mesmo erro. Então, isso é a ignorância emocional. Ela ignora, ela não gosta do confronto. Ela não gosta que Deus diga nada a ela, porque ela não vai querer mudar. Entende? O que é essa primeira morte? Eu só saio dessa morte espiritual se eu gostar do confronto, se eu quiser me ver, se eu quiser mudança. Então, se eu errei no primeiro casamento, eu fui pro segundo. Se o segundo não deu certo, se o homem não é bom na minha vida, eu viro o macho e fêmea. Mas eu não vivo de aparência. Foi assim que eu consegui. E tem pessoas que não querem. Entende? E muito bem, quando ela quer, ela julgou, criticou, falou mal, mas ela vai cometer os mesmos erros. Por que é que as pessoas cometem os mesmos erros, mas ela não tem mais a visão do erro? Ela não tem a visão que mente. E se mente, ela vai dizer todo mundo mente, eu também minto. Porque ela acredita mais na mentira e no medo. Porque são pessoas covardas que não sabem como mudar. E ela não acredita que Deus dá estratégia nenhuma. Então vive essa estagnação. E nessa estagnação vai existir essa primeira morte, onde vai levar uma pessoa mais tempo a observar
que ela o tempo todo ela errou. Então, quando ela observar que o tempo todo ela errou, agora ela não vai mais querer mudar, porque ela não vai ter mais esperança. Entende o que Deus está explicando? Então, se ela não tem visão, Deus não deu uma visão de mudança, porque eu não mudei do nada de loucura, Deus me deu uma visão. Deus deu a imagem do meu futuro aos meus olhos, tanto em sonho como eu acordada. Olha o que você pode viver se você me obedecer. E Deus me deu a imagem. Entende? A revelação do meu futuro. Foi isso que Deus fez comigo. Então, quem não viu vai dizer o quê? Enlouqueceu. Porque as pessoas não creem em Deus. Ela crê no Deus da mentira. No Deus do fingimento, da aparência, da estagnação. Não quer estudar, não quer mudar, não quer orar, não quer compromisso com Deus. Ela quer viver por ela mesma, ela não entende sobre as coisas espirituais. E quando eu só confio em mim, eu vou viver confundido pela visão. Entende? Então, toda pessoa que teve problemas disfuncionais na própria casa, ela vai cair em relacionamentos abusivos, ou com pessoas mentirosas, ou com pessoas fingidas, ou com pessoas interesseiras. Tudo isso por carência. Tudo isso é o reflexo do que Deus está explicando para que você entenda esses 4 níveis que eu expliquei para você. O nível da ingenuidade, da perspicácia, aquela que é o nível que eu estou aprendendo. Depois, quando eu vier reagir, depois eu vou viver o nível estável, a estagnação emocional, eu não reajo mais, eu só estou vendo como são o ser humano, como são as pessoas. Quando eu vier reagir, eu agora vou ser o canalha. Eu agora vou fazer, porque eu aprendi pela visão. Eu só não aprendi foi as consequências da minha visão. E nas consequências você vai ver. As consequências vai vir a murmuração, vai vir o desânimo, vai vir a desobediência de Deus, entendeu? Porque é que as pessoas sofrem e fica depressiva e fica ansiosa e não é satisfeita com o que tem, sempre querendo mais, sempre sugar mais, sempre uma pessoa muito exterior, muito vaidosa, porque elas são vazias. E quanto mais elas vão ficando mais vazias, mais medrosas elas vão tentando suprir de fora para dentro, ficando mais vaidosa, mais mentirosa, mais falsa. Tá entendendo? E aí você percebe que quem tá de fora, que já percebeu que a pessoa é assim, na maioria das vezes, a pessoa vai dizer, fulano, acontece, né? Você já percebeu que seu marido mente muito? Que ele tá o tempo todo lhe sugando financeiramente? Que ele nunca tem, ele esconde o que tem para gastar o seu, ou o seu namorado. E aí a mulher, por não ter estratégia de Deus, ela se submete a tudo por ser de Deus, achar que é de Deus. Eu sou de Deus. A mulher tem que ser submissa ao marido. Então ela vai sustentar o marido, ou ela vai sustentar o gigolô, que se aproveita dela. Então ela vai viver mentindo, o marido mente de um lado, a mulher mente do outro, um trai de um lado, outro trai do outro, cada um no seu dilema. Todo mundo por não saber o que é Deus. Entende? Às vezes não é sobre a traição, mas é sobre o financeiro que isso acontece na vida das pessoas. E quando acontece isso no financeiro na vida das pessoas, as pessoas vivem de aparência. Entende? Porque elas não querem mudança. Elas não sabem como mudar. Como é que eu vou mudar se eu aprendi a ser feliz assim? Como é que eu vou ser outra pessoa? Se todo mundo mente, eu também minto. E aí você percebe o que é essa estagnação, o que é essa carência emocional, o que é essa ignorância emocional que as pessoas sentem, que elas querem buscar tudo de fora para dentro. Então, quanto mais vai ficando madura, mais experiente, mais a pessoa vai ficando mais medrosa ou mais valente. Então, ou vai se vitimizar ou vai atacar as pessoas por desconhecer sobre as estratégias de Deus. Que tudo tem o seu devido tempo. Tudo tem o seu determinado tempo. Então, se eu não tenho a estratégia de Deus, eu vou mudando para pior.
Porque Deus não me diz, Deus não me fala. Eu vou mudando pela visão. Eu vou mudando pelo meu entendimento. Se todo mundo mente, eu também minto. Todo mundo finge, eu também finjo. Aí vai chegar um estágio emocional dessa pessoa que vai ser só doença. Entendeu? Vai ser só perca financeira. Vai ser que nem uma casinha de dominó, uma coisa atrás da outra, e a pessoa tá fora do tempo sem entender nada, naturalizando que tudo que é espiritual, ela naturaliza tudo, espiritualiza outras coisas e se torna essa pessoa que ignora totalmente o emocional. Entende o que Deus está explicando? Então, quando Deus deu essa estratégia a Davi, não foi do nada. Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda adolescente. Adolescente. Deus treinava Davi para que Davi chegasse a ser rei. Então, para você conseguir obedecer a Deus, as pessoas dizem que é fácil aprender a obedecer a Deus. É fácil para quem não sabe obedecer, para quem não crê. Porque para quem crê, sabe que não é fácil crer em Deus. Não é fácil obedecer a Deus. Tem que ter coragem, entende? Tem que ter muita coragem para você obedecer a Deus. Porque geralmente quando você obedece a Deus, você enfrenta o mundo. Por isso Davi era perseguido. Davi não entendia porque era que Saul queria matar ele. Porque Davi só fez o bem a Saul. E se ele não tivesse consciência da obediência de Deus, ele ia blasfemar. Deus um dia me ungiu, usou um profeta para falar comigo e agora eu perdi tudo. Não creio mais nesse Deus. Ele ia blasfemar, mas como ele tinha certeza, ele só obedeceu. E ele disse ali, meu pai e a minha mãe vai esperar no tempo de Deus o que Deus está fazendo comigo. Porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque é que Saul quer me matar. A inveja. E a inveja faz isso. Você só faz o bem a uma pessoa. Quando ela tem inveja de você, ela vai lhe retribuir com o mal. Se ela não conseguiu aprender com você, ela vai lhe retribuir com o mal. Se ela aprendeu com você, depois ela vai querer ser melhor que você. Se ela não carrega gratidão. Então ela vai lhe retribuir com o mal. Entende o que Deus explica? Então, se você não tiver alinhamento nenhum com Deus, você fica sem esperança. Porque as pessoas falam de Deus, mas não querem obedecer. Entendeu o que Deus explica? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário. Eu acho que deu para você entender, né? A loucura de Davi. Porque muita gente dá um de louco, ainda fala o nome de Davi, mas sem estratégia nenhuma de Deus. Aí ele finge de louco para ganhar um benefício, finge de louco para não pagar, finge de louco para não se explicar, se esconde e ele ainda usa o nome de Deus. As pessoas que não sabem o que é Deus, ela mente usando o nome de Deus, porque não tem estratégia nenhuma do Espírito. E quem não tem estratégia do Espírito naturaliza o emocional, ignora, se torna ignorante emocionalmente por não ter discernimento e equilíbrio. Entendeu? E saber que tudo existe um tempo. Existe um tempo para que eu mude, para que eu aprenda, para que Deus fale comigo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu posso falar. Então, quando Deus me dá experiência, eu podia aquilo, agora eu não posso mais, porque Deus me explicou que agora eu não posso mais fazer o que eu fazia antes. Entende? Porque se eu fizer, agora vai dar ruim. Deu bom até ali. Então, tudo tem uma consequência. Mas quem não crê em Deus, ele não crê na consequência. Ele não crê na repreensão, ele não crê nas consequências, ele não crê, ele não busca conhecimento. A maioria, se você conversar com um narcisista, ele não quer terapia. Porque ele não quer se ver como errado. Na visão dele, ele está correto. Ele nunca errou. É ou não é assim? Então, se ele nunca errou e ele não precisa ouvir a Deus, ele não precisa de tratamento, todo mundo errou com ele, como é que ele vai ter discernimento? O discernimento nasce, é para você entender onde você errou. É o discernir. Até onde eu acertei, até onde eu errei. Então, quando eu não aguentar mais, eu entrego para Deus. Deus me deu uma estratégia aí, que eu já tentei.
né? Mas tem pessoas que não creem que Deus fala, que Deus regula, que Deus ensina, que Deus exorta, não quer mudança. Então ele vai buscando de fora para dentro e ele vai piorando. E aí quando vai piorando, a pessoa vai ser desequilibrada emocionalmente. Vai ser ou medrosa demais ou braba demais, porque já não tem mais equilíbrio. E por não ter equilíbrio, ela vai sempre estar no exagero. Quem não tem discernimento, ele está sempre ou no mais ou no menos fora do padrão do que Deus explica. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.